Eu não lembro do acidente. A única coisa que ficou registrada na minha mente são vozes distantes, como se falassem de mim, mas de muito, muito longe. E um tempo que simplesmente não passava. Era como estar preso dentro de um silêncio eterno. Até que, de repente, eu voltei para o meu corpo. Quando acordei naquele quarto branco, com o médico falando palavras que eu ainda tentava entender, achei que o mundo tinha parado comigo. Mas descobri que o mundo não para por ninguém. Ele passa por cima, avança, cresce, envelhece, enquanto você fica para trás. No meu caso, literalmente 8 anos para trás. Os primeiros dias fora do hospital foram um choque atrás do outro. Eu parecia um visitante do próprio planeta. Tudo tinha mudado. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma notícia antiga, uma lembrança distante que ninguém sabia se comentava ou esquecia. As ruas estavam diferentes. Os prédios mais altos, as lojas que eu conhecia, haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. Até o ar parecia outro, mais rápido, mais frio. E eu ainda tentava reaprender a andar sem sentir que minhas pernas pertenciam a outra pessoa. O hospital tinha entrado com um processo para que eu fosse encaminhado a um local seguro, já que eu não tinha ninguém vivo por perto. Foi aí que descobriram, meus pais tinham morrido, não num acidente, não por tragédia, não por alguma daquelas histórias marcantes que a vida joga na gente. Eles simplesmente envelheceram, morreram de velhice juntos 1 ano depois que eu caí no coma. Eu não pude me despedir, não pude segurar a mão deles, não pude dizer, calma, eu ainda estou aqui. E talvez nem eles tenham acreditado nisso no fim. Meu mundo começou assim, com ausência. O assistente social perguntou onde eu queria ir, e foi quando eu lembrei da única coisa que ainda me pertencia, a casa simples que meus pais me deixaram. Uma casa pequena, construída na época em que meu pai ainda acreditava que o mundo era um lugar onde vale a pena criar raízes. Ali, pelo menos, eu não seria um visitante. Seria, de alguma forma, alguém que voltou para o lugar onde começou. Peguei o ônibus indicado pela assistente social. No caminho, observava tudo com a mesma sensação que alguém tem ao acordar de um sonho muito longo e perceber que as memórias não se encaixam mais. As ruas já não seguiam a mesma lógica, os semáforos tinham telas, os pontos de ônibus falavam, literalmente falavam, anunciando horários, notícias, propagandas e até um recado automático irritante dizendo para não estacionar bicicletas em áreas não permitidas. Bicicletas elétricas. Em cada canto. Carros passando sozinhos, ou quase isso. A primeira vez que vi um carro sem motorista, quase caí para trás. O sujeito dentro estava de braços cruzados, mexendo no celular, enquanto o carro fazia tudo por ele. Eu senti raiva e fascínio ao mesmo tempo. Quando eu fui dormir, ninguém confiava em carro automático. Quando acordei, eles eram normais, quase comuns. Eu me sentia um analfabeto moderno. Quando o ônibus parou perto do meu antigo bairro, senti um aperto no peito. O bairro também era outro. As casas tinham sido reformadas, pintadas, outras demolidas e substituídas por construções modernas, silenciosas, cheias de vidro e luz. Mas lá no fundo, quase escondida entre árvores descuidadas, estava a casa dos meus pais. A minha casa agora. Caminhei até ela com passos lentos, como quem se aproxima de uma lembrança que talvez doa demais. O portão estava torto, a pintura descascada. A grama tinha crescido acima do joelho. A janela da sala estava quebrada. O correio estava abarrotado de propagandas já desbotadas pelo tempo. Eu respirei fundo. Então, é isso, murmurei para mim mesmo. Entrei. A porta rangia como se reclamasse da visita. O cheiro era de abandono, um misto de poeira, madeira velha e algo que só lugares esquecidos têm. Caminhei devagar, observando cada canto, cada objeto que um dia meus pais usaram. O sofá rasgado, a mesinha com marcas de copo, a fotografia da família na parede, ainda intacta, mas coberta de um véu de poeira. Me ver ali, sorrindo entre eles, foi como ver uma versão fantasma de mim mesmo. Eu não sabia se ria ou se chorava. Subi as escadas com cuidado. O quarto dos meus pais estava fechado, e eu não tive coragem de abrir. Fui direto para o meu antigo quarto. A porta estava entreaberta, e quando empurrei, senti algo apertar no peito. A decoração era a mesma de 8 anos atrás. Como eles tinham deixado tudo igual, como se esperassem que eu voltasse a qualquer momento. A cama desarrumada, as revistas velhas, o violão encostado no canto, o violão.
Quando eu o vi, algo estranho aconteceu. Ao tocar nas cordas, elas vibraram sob meus dedos e eu soube exatamente o que fazer. Minha mão se moveu como se tivesse praticado todos os dias. Dedilhados perfeitos, suaves, consistentes. Eu nunca toquei assim na vida. Era como se o coma tivesse destravado alguma coisa dentro de mim. Senti um arrepio subir pelas costas. O que mais mudou em mim? Sussurrei. Na sala, mexendo numa caixa de objetos que meus pais guardaram, encontrei documentos. Extratos bancários, papéis antigos, cartas. E ali estava uma informação que eu não lembrava plenamente. Eu tinha economias. Não muitas, mas o suficiente para não passar fome enquanto aprendia a viver de novo. Era como um presente que eu mesmo tinha deixado para mim no futuro. Vasculhei ainda mais, até encontrar a chave. Uma chave específica, pesada, velha, com um pingente metálico amassado. A garagem. Falei sozinho. Saí pelos fundos, por uma porta quase emperrada. A garagem estava exatamente como eu lembrava, só que muito mais triste. Teias de aranha por todo o canto, cheiro de mofo, caixas empilhadas no canto. E ali, coberto com uma lona suja, estava o carro do meu pai. Um Chevette. 1988. Azul. Ele adorava aquele carro. Era seu orgulho, seu companheiro de estrada. Eu cresci ouvindo histórias de como ele mesmo fez a pintura, como cuidava do motor com carinho. Antes de eu entrar em coma, ele ainda usava o carro de vez em quando, só para mantê-lo vivo. Quando puxei a lona, vi que o tempo tinha sido cruel. A pintura estava gasta, os pneus murchos, o vidro rachado. Mas ainda era o Chevette. Ainda era o carro do meu pai. Coloquei a mão no capô. Senti um calor estranho, quase como se ele ainda tivesse vida. Eu vou trazer você de volta, prometi. Fiquei ali por alguns minutos, só olhando, sentindo memórias antigas voltarem, memórias que pareciam intactas apesar de tudo. Lembrei das viagens com meu pai, das conversas enquanto ele dirigia, da maneira como ele batia no painel quando o carro fazia algum barulho estranho. Lembrei até do cheiro do estofado. Quando voltei para dentro da casa, encontrei uma caixa que eu nunca tinha visto antes. Ela estava escondida atrás de um armário. Dentro, havia aparelhos que definitivamente não existiam quando eu fui dormir. Coisas pequenas, brilhantes, finas, com telas sensíveis ao toque. Pareciam smartphones, mas eram mais modernos. Hologramas saíam deles quando eu apertava algo por engano. Fiquei assustado de início, mas fascinado também. Peguei um dos aparelhos e ele acendeu sozinho quando tocou minha pele. O visor projetou uma imagem no ar. Uma mensagem antiga, endereçada a mim, enviada 6 anos atrás. Filho, estamos mantendo suas coisas atualizadas. Acreditamos que você vai acordar. Minha visão embaçou. Meu pai tinha aprendido a mexer em tecnologia moderna, só para atualizar meus aparelhos, só para que, se eu acordasse, não ficasse completamente perdido. Ele acreditava. Ele realmente acreditava. E eu não estive lá quando ele se foi. Foi ali que eu quebrei. Chorei como não chorava desde que era criança. Chorei por eles. Chorei por mim. Chorei pelos anos que se perderam, pelos abraços que nunca voltariam, pela vida que seguiram sem mim. E chorei porque, no fundo, eu sabia que precisava continuar. Eles teriam querido isso. Depois de alguns minutos, respirei fundo e me levantei. Olhei ao redor e percebi que, apesar da dor, eu tinha algo que muitos não tinham. Um recomeço, um lugar para voltar, um carro para restaurar, uma vida para reconstruir, uma habilidade nova que eu ainda nem entendia completamente. E talvez, apenas talvez, um propósito esperando para ser descoberto. Eu saí para o quintal e sentei no degrau. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. Fechei os olhos e ouvi o silêncio de um mundo que não me esperou, mas que agora estava ao meu alcance novamente. Eu não sabia exatamente o que vinha pela frente, mas sabia que seria eu quem daria o próximo passo. E, pela primeira vez, desde que acordei, eu senti algo parecido com esperança. Eu achava que estava pronto, ou pelo menos dizia isso para mim mesmo. Na verdade, ninguém está pronto para recomeçar. A gente só começa. E torce para que as pernas aguentem o peso do próprio destino. Depois de alguns dias vivendo na casa que herdara dos meus pais, percebi que o silêncio dizia muito mais do que qualquer barulho de cidade. Ele me lembrava de duas coisas: o quanto eu estava sozinho e o quanto eu tinha pela frente.
A casa precisava de reforma urgente. O carro precisava de vida. E eu precisava de um caminho. Mas recomeçar significava também enfrentar o mundo lá fora. Esse mesmo mundo que tinha avançado 8 anos sem mim. Passei o primeiro mês estudando tudo o que conseguia. As novas tecnologias, os novos aparelhos, a forma como as pessoas viviam agora. Era como aprender um idioma estranho, mas, por algum motivo, aquilo fluía para mim. Tudo fluía. As informações entravam como se eu já as tivesse visto antes, como se o coma tivesse reorganizado minha cabeça para absorver conhecimento com facilidade. Em poucos dias, eu entendia sistemas que antes me causariam dor de cabeça por semanas. E não era só tecnologia. Música também vinha fácil. Bastava pegar o violão e fechar os olhos. As notas vinham sozinhas, como se tivessem sido gravadas em mim quando eu estava em algum lugar entre a vida e o nada. Às vezes, me perguntava se aquilo era um bônus da vida ou uma compensação, como se o universo tivesse me tirado 8 anos, mas devolvido um pequeno presente. Mesmo assim, eu não podia viver de música. Não ainda. Precisava de dinheiro, precisava colocar a casa em ordem, precisava restaurar o carro, precisava viver. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu estava no quintal, lixando uma janela velha que pretendia pintar, quando ouvi um carro parar em frente à casa. Pensei que fosse algum vizinho curioso, alguém querendo saber quem era o estranho que agora estava na casa dos velhinhos que morreram. Mas quando saí pelo portão, vi algo que me deixou sem reação. Camila, minha ex. A mulher que eu amei por anos e que desapareceu da minha vida assim que entrei em coma. O impacto foi tão forte que eu não senti nada nos primeiros segundos. Apenas fiquei parado, encarando o rosto que um dia representou um futuro que nunca aconteceu. Ela parecia mais velha, obviamente. 8 anos a mais. Linhas de expressão discretas. Cabelos mais curtos. Mas ainda era ela. O mesmo ar decidido. O mesmo jeito de quem acha que sabe o que está fazendo. Ela sorriu. Um sorriso automático, quase ensaiado. Então é verdade, disse ela. Você acordou. Acordei, respondi, seco. Ela deu um passo na minha direção, como se esperasse que eu fosse abraçá-la. Mas eu não mexi um músculo sequer. Não porque eu tinha raiva, mas porque eu ainda não sabia o que sentir. Eu não fazia ideia de que você voltaria, ela falou, desviando o olhar. Ninguém fazia. Você não precisava ter ideia nenhuma, respondi. Você podia só ter aparecido antes. Ela respirou fundo, engolindo a indireta. Eu sei que você deve me culpar. Eu não culpo ninguém, menti. Mas eu não consegui lidar, ela continuou. Foram anos difíceis. Nada tinha garantia. Os médicos diziam que as chances eram mínimas. Eu levantei a mão, cortando a explicação pela metade. Você não precisa justificar nada. Eu entendi quando acordei e não vi ninguém. Ninguém mesmo. Camila baixou a cabeça. Eu era muito nova, ela insistiu. Tinha medo, não sabia o que fazer. Eu também tinha medo, respondi, mas não tive a chance de fugir. Ela engoliu seco. Silêncio. O vento bateu nas árvores do quintal, levantando poeira e folhas secas. Aquele silêncio doía. Era como uma música desafinada no fundo da alma. Eu vim aqui porque queria te ver, ela disse enfim. E porque queria saber como você está. Estou vivo, respondi. Isso já é mais do que muitos esperavam. Ela riu de um jeito nervoso, como quem não sabe se aquilo foi uma piada ou um ataque. Posso entrar? Olhei para a casa atrás de mim, descascada, cheia de rachaduras, abandonada, e sorri por dentro. Era o cenário perfeito para aquela situação, o retrato exato do que eu era agora. Alguém reconstruindo o que sobrou. Pode, entramos. Ela olhou ao redor com um misto de espanto e culpa. Nossa, está exatamente como seus pais deixaram. Eles mantiveram tudo. Minha voz falhou sem eu querer. Eles eram incríveis, ela disse baixinho. Aquela frase me atingiu forte demais. Eu senti o peito apertar. Eles morreram sozinhos, Camila. Ela ficou em silêncio. E naquele silêncio eu ouvi tudo. Arrependimento, dor, remorso. Mas nada daquilo mudava o passado. O que você pretende fazer agora? Ela perguntou. Viver, respondi.
fazer as coisas funcionarem, me levantar de novo. Ela se aproximou um pouco, devagar. Eu posso ajudar. A palavra ajudar caiu nos meus ouvidos como veneno, dor e um pouco de ira também. Ajudar, repeti, olhando diretamente para ela. Agora você quer ajudar? Ela apertou as mãos, nervosa. Eu sei que te magoei. Você desapareceu, eu disse, deixando a dor transparecer pela primeira vez. Sem carta, sem mensagem, sem aparecer no hospital. Durante 8 anos, Camila. Ela abriu a boca, mas eu não deixei continuar. Eu sei que você seguiu sua vida, todo mundo seguiu, mas eu fiquei congelado. Eu abri os olhos e descobri que você simplesmente não existia mais para mim. Ela pisou fundo na dor, talvez porque a verdade seja o golpe mais mortal. Eu me arrependo, ela sussurrou. Respirei fundo. Arrependimento não muda nada. Ela limpou o canto do olho, e eu percebi que estava prestes a chorar. Mas eu não. Eu não chorei. Eu já tinha chorado o suficiente. Eu queria outra chance, Camila disse. Não como antes, mas talvez como alguém que te apoia, que está do seu lado. Eu ri. Não um riso feliz, um riso cansado. Eu não preciso de alguém que volta quando eu melhoro, eu preciso de alguém que fica quando eu caio. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Eu sei. Então me deixa seguir, pedi. De verdade. Me deixa renascer, sem carregar restos do que morreu comigo naquele acidente. Camila respirou fundo. Muito fundo. Parecia que cada palavra minha derrubava uma parede dentro dela. Você está certo, ela disse, enxugando o rosto. Você sempre esteve. Virou-se para a porta. E antes de sair, olhou para mim uma última vez. Se você um dia quiser conversar, eu estarei por aqui. Adeus, Camila. Ela sorriu de um jeito triste. E foi embora. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas não o silêncio pesado de antes. Era outro tipo de silêncio, um silêncio de libertação. Eu me sentei no sofá, respirei fundo, olhei ao redor da casa e senti, pela primeira vez, que algo dentro de mim tinha se soltado. Algo antigo, algo que me prendia a um tempo que não existia mais. Eu precisava olhar para frente. Foi então que decidi que começaria minha vida de novo, de um jeito diferente. Eu estava virando alguém que nem eu mesmo conhecia, e enquanto isso, comecei a reformar o Chevette. Todas as noites, depois de colocar ferramentas e ideias em ordem, eu parava diante do carro do meu pai. Tirava um pouco da ferrugem, testava alguma peça, limpava o interior. Era como conversar com um velho amigo. Cada parafuso apertado era uma memória viva. Cada peça recuperada era um pedaço de mim voltando. Aos poucos, aquele carro morto ia recobrando um brilho discreto, quase como se soubesse que eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim. Nos dias seguintes, comecei também a reformar a casa. Pintei paredes, repensei móveis, joguei fora metade das coisas que estavam apodrecendo. Cada dia era uma batalha contra o abandono. Mas a cada vitória, pequena ou grande, eu sentia uma parte da minha alma se encaixar de novo. E foi nesse processo que uma coisa importante aconteceu. Descobri que não era só eu que tinha mudado. O mundo também precisava de alguém como eu. Eu mexia numa caixa de aparelhos quando percebi que alguns itens eram mais modernos do que deveriam. Alguns tinham funções avançadas, sistemas com codificação que eu nunca tinha visto. Comecei a desmembrar um deles. E, sem perceber, recriei um dispositivo simples, mas eficiente, para a conversão de dados. Era algo que poderia ser usado por pequenas empresas, por lojas, por qualquer pessoa que dependesse de tecnologia. Mostrei o protótipo a um vizinho curioso que sempre aparecia para espiar. Em uma semana, ele indicou para outro. E depois para outro. E quando percebi, já tinha gente batendo no portão da minha casa, pedindo ajuda com seus aparelhos, seus sistemas, suas ferramentas digitais. Eram reparos que ninguém sabia fazer direito, coisas que muita gente desistia por achar complicado demais. Mas para mim, era natural, quase automático. A vida estava me dando uma pista de onde eu deveria ir.
E eu estava pronto para seguir essa pista, mesmo que o passado tentasse me puxar de volta, porque alguns dias depois, Camila voltou, mas não como antes. Dessa vez, ela não veio pedir nada, não veio tentar retomar o que já morreu. Ela veio quebrada, com a vida em pedaços, e quando eu a vi naquela condição, percebi que minha história estava só começando, e que talvez o destino ainda não tivesse acabado de brincar comigo. Eu sempre achei que renascer era sobre voltar a ser quem eu fui, mas agora entendo que renascer não é voltar. É ir adiante, é se tornar alguém que você nunca teve coragem de ser antes. Depois que Camila voltou naquela segunda vez, destruída, eu percebi que a vida tinha um senso de ironia bem afiado. Enquanto eu reconstruía meus pedaços, ela parecia se desfazer-nos dela. Mas eu não desejei mal. A verdade é que quando a gente perde tudo, ou a gente aprende, ou afunda. E eu só queria aprender. Naquele dia, ela estava com os olhos inchados e a respiração desesperada. Me contou, sem rodeios, que o relacionamento que ela teve depois de mim tinha terminado em traição. A mesma traição que ela justificou para si mesma em relação a mim. Disse que o homem a usou, gastou o pouco que ela tinha e depois a trocou por outra. Que o emprego estava uma bagunça, que a mãe não queria mais ajudá-la, que o mundo parecia conspirar contra ela. Eu ouvi. Apenas ouvi. Sem julgar, sem atacar, sem buscar revanche. Porque quando alguém chega no fundo do poço, a última coisa que precisa é de alguém empurrando mais um pouco. Mas ouvir não significa permitir. Quando ela tentou reencontrar aquele lugar antigo na minha vida, percebi algo definitivo dentro de mim. Não existia mais esse lugar. Ele tinha morrido com o meu acidente. Ou talvez com o meu coma. Ou quem sabe com a primeira vez em que ela não apareceu no hospital. Eu a ouvi falar por meia hora. Depois, com calma, disse: "Eu sinto que você está sofrendo, mas o meu caminho agora é outro." Ela ficou me olhando com uma mistura de desespero e incredulidade, como se não pudesse aceitar que alguém que ela abandonou fosse capaz de dizer não. "Você está apaixonado por outra pessoa?" ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Não porque eu tivesse alguém, mas porque, pela primeira vez, eu percebi que havia espaço para isso. Um espaço leve, novo, silencioso, mas real. "Não", respondi. "Mas eu estou apaixonado pela minha vida, e isso já é mais do que eu tive por muito tempo." Ela baixou a cabeça, derrotada. "Então é isso?" sussurrou. "Você realmente me esqueceu?" Eu não esqueci. Mas a dor já não mandava em mim. E isso era o mais próximo de liberdade que eu já tinha sentido. Eu não esqueci, mas eu segui. Ela respirou fundo, como quem tenta guardar dignidade no bolso. E saiu. Não de forma dramática, não gritando. Apenas foi. E naquele momento, percebi que parte da minha história se fechava ali. Como um livro que você sabe que nunca mais vai abrir. Não por raiva, mas porque as páginas já foram lidas e você não pertence mais àquele tempo. Nos meses seguintes, minha vida tomou um rumo que eu jamais teria imaginado. A quantidade de gente que começou a aparecer pedindo ajuda com tecnologia aumentou. Pequenas empresas, lojas, pessoas comuns com computadores travados, celulares mortos, sistemas colapsados. Eu transformei o quartinho dos fundos em uma mini oficina. No início era improvisada, com ferramentas que eu achava na casa. Depois fui comprando coisas melhores, e quando percebi, meu nome, ou melhor, meu serviço, já estava se espalhando. Eu não precisava fazer propaganda. O boca a boca fazia tudo. Mas o mais interessante não era isso. Era a sensação de utilidade. O sentimento de propósito. Algo que eu nunca tinha experimentado tão forte antes do acidente. Era como se o coma tivesse despertado um talento que estava trancado dentro de mim. Além disso, eu passei a tocar violão com mais frequência. No começo, só para espantar o silêncio. Depois, para espantar a saudade. E com o tempo, aquilo virou quase uma conversa com Deus. Ou comigo mesmo. E foi justamente por causa da música que conheci Júlia. Ela apareceu numa tarde de sábado, quando estava consertando o tablet de uma senhora da vizinhança. Trazia um sorriso leve e um olhar curioso. Disse que tinha ouvido eu tocando e que, por um instante, tinha pensado que fosse uma música gravada. Eu ri. Disse que era só eu treinando, mas ela insistiu. Disse que a música parecia saída de um filme, que tinha emoção demais para ser apenas estudo. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti visto.
Não como um paciente que voltou do coma, não como uma vítima abandonada, mas como alguém vivo. Júlia tinha aquele tipo de presença que preenche um ambiente sem fazer esforço. Era simples, gentil, atenta. Não perguntava sobre Camila. Não perguntava sobre o coma. Não perguntava sobre o acidente. Ela só estava ali. Eu me acostumei com a presença dela como quem se acostuma com a luz entrando pela janela. Naturalmente, sem alarde. Aos poucos, ela começou a aparecer mais vezes. Primeiro para buscar aparelhos de conhecidos, depois só para conversar. E foi nessas conversas que percebi o quanto eu precisava de alguém que não carregasse o peso do meu passado. Ela falava sobre a própria vida, sobre seus medos, seus projetos, suas dores. E eu ouvia com uma atenção que até então eu não sabia que possuía. Ela não me tratava como um sobrevivente. Ela me tratava como um homem. E isso fez toda a diferença. Enquanto isso, a reforma da casa avançava. Com cada parede pintada, cada móvel restaurado, cada detalhe recuperado, parecia que eu também ganhava forma. O Chevette? O Chevette! Esse sim, me arrancou lágrimas. Demorou meses, peça por peça, ajuste por ajuste. Quando liguei o motor pela primeira vez e ouvi o ronco grave, senti como se meu pai estivesse ali comigo. Por um instante, fechei os olhos e me vi como criança, sentado no banco do passageiro, segurando um saquinho de balas que ele sempre comprava quando íamos ao mercado. Eu chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Como se estivesse fechando um ciclo, como se, ao ressuscitar aquele carro, eu tivesse ressuscitado também uma parte do meu sangue. Quando levei o carro para dar a primeira volta, Júlia estava comigo. O vento batia no rosto dela e ela sorria como quem enxerga beleza até no que o tempo rasgou. Esse carro tem alma, ela disse. E eu concordei. Mas a vida? A vida sempre testa a gente quando estamos quase chegando no topo. Um mês depois, Camila reapareceu. Desta vez, pior do que nunca. Parecia que tinha perdido peso. Seus olhos estavam fundos, a expressão esgotada. Eu estou sendo despejada, ela disse sem rodeios. E não tenho para onde ir. Eu senti um aperto no peito. Não de amor, não de saudade, mas de humanidade. Ela perguntou se podia ficar na minha casa até se organizar. Não mentiu, não inventou desculpas, só pediu. Eu respirei fundo. E pela primeira vez na vida, percebi que eu podia dizer não sem me sentir culpado. Eu não posso te ajudar dessa forma, respondi. Ela arregalou os olhos. Mas eu não tenho ninguém. Eu sei, respondi. E sinto muito, mas aqui é meu recomeço, meu refúgio, meu lugar seguro, e você é parte de um capítulo que eu já fechei. Ela me olhou como se eu tivesse rasgado o pouco que restava dela. Você mudou, ela disse. Sim, e é a primeira vez que isso é bom, ela tentou insistir. Disse que eu devia isso a ela. Que, se fosse ao contrário, ela me ajudaria. Mas eu sabia que não era verdade. Ela sabia que não era verdade. E, pela primeira vez, ela percebeu que eu sabia. Quando viu que não conseguiria nada, saiu dizendo que eu era frio, ingrato, egoísta. Mas enquanto ela se afastava, percebi que aquelas palavras não me atingiam. Não mais, porque a verdade era simples. Eu não era mais o homem que ela deixou no hospital. Eu era o homem que acordou, sozinho, e teve que reaprender a viver. E ninguém tem o direito de destruir isso. Uma semana depois, Júlia soube da situação. Me perguntou o que eu tinha sentido, e eu respondi com total sinceridade. Paz. Ela sorriu e segurou minha mão. Não como quem conquista, mas como quem acompanha. E naquele gesto, percebi que o amor não é sobre intensidade. É sobre presença, sobre constância, sobre alguém que chega na parte mais difícil da sua vida e não vai embora quando fica mais fácil. A vida não me devolveu os 8 anos perdidos. Não me devolveu meus pais. Não me devolveu o homem que eu era antes do acidente. Mas devolveu algo maior, a chance de ser alguém melhor. Hoje eu trabalho com tecnologia. Toco música nas noites de sábado. Dirijo o Chevette do meu pai com orgulho. Cuido da casa que se tornou minha fortaleza. E, acima de tudo, aprendi que nada se compara ao silêncio, quando ele é sinônimo de paz. Camila seguiu seu destino. Não sei onde está. Não desejo o mal, só desejo que encontre o próprio chão. Assim como eu encontrei o meu. Júlia está ao meu lado.
Não como alguém que me salvou, mas como alguém que me encontrou quando eu finalmente aprendi a me salvar sozinho. E eu sigo vivendo um dia de cada vez. Com a certeza absoluta de que renascer não é voltar ao passado, é caminhar tão firme em direção ao futuro que o passado não consegue mais te alcançar. E se você chegou até aqui, obrigado por dividir esse momento comigo. Histórias como essa só ganham vida porque você está aí do outro lado ouvindo, sentindo e refletindo. Se essa narrativa tocou você de algum jeito, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, toda semana, a gente abre mais uma janela da alma, histórias profundas, dramáticas e humanas. Do jeito que só quem vive sabe contar. Então, fica por perto. A varanda está sempre aberta para você.